Deus. Atos 1, verso 3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto eles subiam. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua presença, pela tua paz aqui conosco. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos agora da concentração necessária para entendermos a sua palavra, ouvirmos a tua voz. Faz o teu querer, Senhor, porque Ele é bom e acrescenta em nossos corações aquilo que tu queres, para a tua glória e para a edificação da igreja que é tua. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, logo no momento da morte de Jesus, nós celebramos e falamos tanto disso, né, durante a Páscoa. A Bíblia continua com uma narrativa muito bonita, e eu acho que essa narrativa às vezes ela é um pouco esquecida, e eu gostaria de falar um pouco sobre ela. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 27, que a terra tremeu, as rochas se partiram. Houve um tremor de terra. Para a rocha se partir, tem que ser um tremor de terra violento, não pode ser um tremorzinho pequeno. E diz que nesse momento de tremor de terra, de terremoto e de rocha partida, que sepulcros se abriram. Nós nos concentramos no sepulcro de Jesus. Por aí, pelas fotos, nesse momento de que passamos da Páscoa, eram muitos aqueles túmulos de Jerusalém. Ele não está aqui, he is risen, aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz que muitos sepulcros se abriram, e de que gente, a Bíblia chama esse pessoal de santos, que tinham morrido anterior à ressurreição, que eles foram ressuscitados, e que eles saíram dos seus sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Olha que interessante. Não foi no momento do terremoto, nem no momento que as rochas se partiram. A Bíblia diz que são 2 eventos diferentes. Primeiro, terremoto e pedras se partindo. Depois, Jesus ressuscita. E depois que isso acontece, eu creio que foi uma coisa seguida da outra, mas só Deus para te falar, te confirmar o momento exato. Mas o texto nos diz que esses corpos saíram do sepulcro e que entraram na cidade, e dá especificar literalmente a geografia. A cidade aqui é Jerusalém. Que eles entraram em Jerusalém e que apareceram a muitos. Foi a verdadeira invasão dos mortos-vivos na cidade. Foi a versão do thriller na Palestina antiga. Gente saindo do sepulcro, invadindo a cidade. Você imagina a cena? Para por um minuto para pensar nisso. Alguns tentam
dizer que esse texto significa algo espiritual. Mas, poxa vida, Mateus, está dizendo aqui descrição geográfica. Você não dá descrição geográfica para fenômenos espirituais. Ele está dizendo, na cidade santa, ele está falando, é Jerusalém o acontecimento desse negócio. Jesus também apareceu, como a gente sabe, primeiramente ali para Maria, para os discípulos. Jesus apareceu no caminho de Emaús, lembra? Tinham 2 rapazes, e diz-nos a narrativa que de repente eles estão conversando, Jesus entra na conversa. Jesus apareceu, segundo Paulo, se você estiver anotando, leia em casa, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, Paulo diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas em uma só vez. Paulo também diz que Jesus apareceu para Tiago, não Tiago discípulo, mas Tiago, meio-irmão de Jesus. Lembra que a Bíblia dizia sobre os irmãos de Jesus que eles não acreditavam que ele era o Senhor. Mas a Bíblia também diz que Tiago, meio-irmão de Jesus, se tornou no primeiro bispo, se assim podemos dizer, o primeiro líder da igreja primitiva. E Paulo diz que Jesus apareceu para Tiago. Acho que foi a hora daquele encontro, tipo, e aí? A Bíblia não nos fala como foi a conversa. Mas irmão tem umas relações meio estranhas às vezes, né? O texto deixa claro que Jesus apareceu e que depois disso Tiago lá se torna uma liderança. E Paulo também diz no capítulo 9 de Atos que Jesus apareceu para ele, que ele também viu o Senhor. Então a ressurreição ela é seguida de aparecimentos. Muita gente em algumas ocasiões, poucas pessoas, um indivíduo, uma dupla, alguns, os seus discípulos. E Jesus continua a aparecer de muitas maneiras, de muitos modos, para muita gente. Eu recebi uma informação fresquinha que eu tenho que contar para vocês. No norte da África agora, aconteceu um evento lindo. E a fonte, o primary source, a pessoa que viu, que foi pivô disso, me escreveu para me contar. Escute essa história. Um casal de muçulmanos, que literalmente praticantes, teve seu filhinho doente. O menino ficou doente, aquele tipo de doença que ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Tentaram de tudo ali no norte da África, com a medicina local, não conseguiram nada, o menino foi de mal a pior. Quando de repente um médico entrou em ação, um médico cristão, deu um diagnóstico e perceberam que ali no norte da África tratamento para aquela criança não teria. Se ficasse ali, ia morrer. Bom, segundo ponto, depois do diagnóstico é como que você paga. Então, para mandar a sua criança do norte da África, família de gente pobre, para fazer um tratamento fora. Sabe o que aconteceu? Deus levantou gente, não é que é campanha, o tema é esse, né? Campanha, viver em campanha. E um bando de cristãos enfiaram a mão no bolso e mandaram essa criança para a Europa para bancar o tratamento. Essa criança veio aqui para a Europa, essa criança fez o tratamento e chegou no limite do tratamento, a conclusão foi: não vai ter mais jeito. O que a medicina podia fazer, ela fez. Mas essa criança, infelizmente, é melhor voltar para casa para falecer em casa. Eu não consigo nem imaginar e nem quero. Porque eu acho que para um pai e a mãe ouvir um negócio desse, volta para casa, porque é melhor seu filho morrer lá, não adianta ficar tentando mais nada, deve ser um negócio devastador. O Marquinhos contou uma história linda aqui pra gente, né? Falando que a Alice nasceu e ali depois do nascimento teve um diagnóstico inicial, bateu um medo.
E depois viu que não era nada e ele falou assim: pastor, eu gostei mais da segunda notícia do que de ouvir que ela tinha nascido. Por quê? Porque o pai e a mãe ficam ali ligado, quer saber da saúde. Esses pais voltaram para casa. Mas no hospital aconteceu algo. Sabe o que aconteceu? Cristãos, os mesmos que tinham ajudado com dinheiro, foram lá orar por essa criança. E essa criança ouviu oração traduzida, porque é claro que ela não falava a língua local. Mas as pessoas falavam para ela o que estava acontecendo. Vieram aqui, estão orando por você. O pessoal está orando por você. Para fazer a história curta, irmãos e irmãs, essa criança voltou para casa e na hora que estava todo mundo esperando para fazer o funeral, essa criança começou a melhorar, e ficou boa e ficou curada. E quando começaram a investigar isso, essa própria criança e o pai da criança, que tinha vindo para a Europa com ela, teve que falar, o médico não foi, o tratamento não foi, o médico mandou a gente embora para casa, a gente veio para o nosso país de volta. E esse muçulmano disse assim, nas palavras dele: foi o Deus, foi o Jesus dos cristãos que visitou minha criança no hospital e curou minha criança. E esse missionário amigo meu está com essa santa bomba na mão, de alguém que já falou: eu sou do Islã, mas o Jesus dos cristãos curou meu filho e eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida. Porque Jesus continua a visitar pessoas. O nosso Redentor vive, Ele visita em sonho, Ele visita no coração, Ele visita na consciência, Ele visita alguns pela razão, Ele prova o tempo inteiro que Ele está vivo. E aí, porque Ele vive, a gente canta, porque Ele vive, a gente se reúne, porque Ele vive, a gente acredita no amanhã, porque Ele vive, hoje nós já confessamos isso, nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, é porque Ele vive. Porque se Ele não vivesse, nada aconteceria com a gente. Nós teríamos somente bastante informação, instrução, bela instrução, mas nós temos relacionamento com Ele, porque Ele vive, bendito seja Deus. E o texto ensina-nos isso, que depois do sofrimento, depois da morte veio a ressurreição, e depois da ressurreição veio 40 dias de aparições. E nessas aparições Jesus veio com a instrução que lemos, e a instrução era: permaneça em Jerusalém, permaneça para a segunda etapa, de modo que tem uma primeira etapa e uma segunda. A primeira etapa é: acredite na ressurreição, aceite a ressurreição. A segunda etapa é: busque o poder, e enquanto não receber esse poder, não mova do lugar. E os discípulos obedeceram, eles ficaram em Jerusalém, eles ficaram em oração, eles ficaram em comunhão. Naquele momento ainda não era chamada a igreja de Jerusalém, eram chamados os discípulos de Jerusalém, que ficaram ali obedecendo o mestre. Senhor, nós vamos orar, nós vamos esperar. E Jesus então cumpre a sua palavra. E o poder de Deus, o Espírito Santo, é derramado. Mas a pergunta, o que nós precisamos responder é: o que é esse poder? O que é esse poder? Responda para a pessoa que está do seu lado. O que é este poder? Vai lá, rapidinho. O que é esse poder? Você que nos assiste pela internet, reflita sobre isso. O que é este poder? Como você define esse poder? O que é este poder? O que significa este poder? No grego, o poder é dunamis. No grego, o poder é uma força, ouve isso com atenção, é uma força capaz de produzir um forte efeito. E no grego tem essa sublimação, é força que produz
um forte efeito, não só um efeito. O resultado é grande. O resultado é de impacto. Não é uma energia que gera só uma pequena ação, não. É um efeito grandioso. E esse efeito, esse poder, ele foi enviado para que nós nos tornássemos testemunhas. Você já foi em algum tribunal ser testemunha para alguém? Levanta a mão quem já foi para alguma corte, para um tribunal. Eu já fui várias. Já fui várias vezes. Pra te falar a verdade, eu nem sei quantas vezes eu já fiz isso. Agora, o racional de quem é uma testemunha é único. Do lado da integridade, você só pode testemunhar aquilo que você viu ou sabe. Se passar disso, você está cometendo um crime. Você está mentindo. Ele lá inventa uma história. Então, eu só posso ser testemunha daquilo que eu presenciei e falo, é verdade. Eu fui lá ser testemunha do Adonis e da Nica. Verdade é essa. Conheço eles assim, assado, que é uma declaração minha. Sim, fiz o casamento, não fiz, enterrei, fiz o funeral. O que eu fiz, o que eu sei, o que eu conheço. Da mesma forma, irmãos e irmãs, tem que acontecer nessa dimensão. Eu só posso testemunhar de Jesus se o poder dele está em mim, se eu conheço este poder, e se eu o conheço, porque senão vai ser um ato não criminoso, mas mentiroso. Vai ser um ato sem poder algum, sem manifestação, sem resultado algum. Eu conheço ele, então eu falo dele. E às vezes eu tenho momentos que eu não sei exatamente todas as respostas. E eu não tenho problema nenhum em dizer, não sei. Algumas questões da fé eu falo, olha, isso eu acredito porque Deus disse, mas te explicar logicamente com todos os itens eu não vou ser capaz. Mas no meu coração algo me deixa claro que isso é verdade. O meu relacionamento com Ele. Eu vou te falar uma das minhas inquietações da adolescência. Uma das minhas inquietações da adolescência foi, e se Deus estiver brincando comigo, estiver falando que Ele é bonzinho, mas depois que eu virar o cabo da boa esperança, descobrir que Ele é um Deus carrasco e vai acabar com a minha vida. Eu vou falar, agora você vai apanhar, safado. Como adolescente eu pensei muito isso. E aí, como que você responde isso para você mesmo? Porque ninguém faz essa pergunta para mim. Eu ficava, como que eu tenho certeza que Ele é bom, que Ele não vai, que lá do outro lado, quando eu vê-lo, porque a ideia é essa, né? Você vai encontrar com o Senhor, vai ser alegria. Eu cresci cantando, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos ao Senhor. Eu cresci cantando isso. Então, um lugar de alegria. E foi na adolescência que o Senhor começou a fazer o quê? Provar, colocar no meu coração, no meu relacionamento pessoal com Ele, mostrar que Ele era bom. E isso foi me calando. O Senhor é bom. Por quê? Porque Ele tem sido mostrado a sua bondade para mim. Não é porque alguém está falando. Para que eu possa testemunhar então dele, eu preciso conhecê-lo. Para que eu possa dizer que Ele é bom, eu preciso conhecer sua bondade. Para que eu possa falar que Ele é poderoso, eu preciso viver no seu poder. E assim eu me torno então testemunha dele. Se não for assim, eu não me torno nada, a não ser um mentiroso. De modo que essa força me faz testemunha, me faz poder ter grandes efeitos. Porque é força dele. E isso é o que o Espírito faz. Ele nos ensina. Ele se revela, Ele deixa claro que todo mundo pode acessar, se quiser. Lembram que Jesus nos ensinou, registrado em João 14, 26, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Antes do poder, Jesus já estava anunciando: o poder vem, Ele vai lembrá-los, Ele vai agir, Ele vai tocar, Ele vai mover. E quando Ele nos lembra, Ele nos mantém conectados, Ele nos mantém com a possibilidade da consciência. Porque quem lembra é consciente. Quem não lembra, não mantém a consciência. Quantos erros pessoas justificam dizendo: eu não lembrei, ou eu não sabia, ou ninguém nunca me falou. Minha filha está nessa fase agora. Você fala para ela: não faz isso. Ela fala: eu acho que você ainda não me falou isso, por isso que eu fiz. Eu tenho que às vezes lembrar: não, eu te falei naquele dia, eu falei. Ah, é, papai, você falou. O Espírito Santo nos lembra daquilo que ouvimos, faz a gente manter essa consciência, e a gente vai mantendo. E o verdadeiro poder, ou a verdadeira força, ou a energia que isso tudo gera, gente, é vontade de compartilhar, é o ser testemunhas, é vontade de repartir, é vontade de demonstrar, sem nenhuma atitude hipócrita, mas demonstrar sendo. É esse o barulho que nós temos que esperar do Espírito. Barulho de quem é, barulho de quem faz, e não barulho de quem grita. Você sabe que barulho que eu quero te encorajar a fazer? Presta atenção nisso. Eu vivi muitos anos na minha vida dependendo do barulho externo de vozes. Hoje eu clamo pelo silêncio. Eu vivi muitos anos da minha vida, ouça a minha confissão. Se a igreja todo mundo estivesse berrando, para mim estava em pecado. Estou falando de vocês não, é bem anterior a vocês, a nós. Até que o Senhor vai começando a te mostrar que o negócio é mais embaixo. É o que faz e não o que fala. É a ação e não o grito. Então o barulho que eu entendo desse poder, sabe que barulho que é? Isso eu quero que a gente faça mais e mais, é mandar a Bíblia para a China. Isso é barulho, sabe aonde? Não aqui nos nossos ouvidos. As hostes do mal devem estar arrasadas hoje. Porque gente que está esperando Bíblia 10 em 1, lembra da proporção, vai ganhar. Isso é barulho. Eu quero te encorajar a gente ser uma igreja barulhenta no sustento de missionário, mandar um monte. Barulho verdadeiro. Tem gente, tem quantos? Tem vários. Tem vários. Quem está com a gente há mais tempo lembra lá de Cricklewood, lá no semináriozinho, lá naquela salinha que a gente tinha lá, né? E aquela igreja, a pastora que nos abriu a porta, com 85 anos de idade, tadinha, uma santa mulher de Deus. Eu olhava aquela mulher, meu coração, ela lá, fiel, roupinha dela toda bonitinha, inglesona, igreja pequenininha, mas a igreja ali sempre pegava todo o seu dinheiro, sabe fazer o que, gente? Pagava seminário para seminarista pobre. Nós vamos investir em futuros pastores. E mandava para o melhor centro aqui da Inglaterra de formação batista, que é o Spurgeon College. Ali, só aposentado na igreja. Daqui a uns anos, se não acontecer nada, vai morrer todo mundo. Porque é questão lógica, né? A gente chega no fim da vida. Mas ela vai poder chegar diante do Senhor. E quantos homens de Deus a gente mandou para serem pastores. Coisa linda. Isso é barulho. Isso é barulho. O resto é gritaria. O resto é hipocrisia. Barulho que a gente tem que fazer, como hoje nós temos uma reunião, é o ensino das nossas crianças e adolescentes. Isso é barulho. É dar o melhor para os nossos pequeninos. Isso é barulho.
Isso é poder. Passar a bastão para eles, falando: segue nessa dimensão, neste poder. Barulho é casamento e família que grita todo dia bem alto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é poder. Poder que exala dentro do casal, que exala no lar, que exala em casa. Aonde estão exalando. Aqui tem Deus nesse negócio, tem poder. Poder é oferecer a Deus culto racional, como nos ensina Paulo aos Romanos. Sacrifício vivo, algo de uma mente sã, tem começo, meio e fim. Perceba que estamos diante de Deus, que louvamos a Deus. Orei isso com Davi hoje, como a gente sempre ora: Senhor, nós só queremos nos lembrar que estamos diante de Ti. Claro que estamos com irmãos e irmãs, mas não é esse o ponto. O ponto: estou diante de Ti. E como o louvor hoje tocou minha alma, eu já podia ter saído daqui depois do louvor feliz, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Palavra cantada, palavra cantada. Poder é culto racional. Poder é vida que obedece à palavra. Durante a semana, no anonimato, ninguém está vendo, e a obediência está ali direitinho. Isso é poder de Deus. Não é: mas aí eu comecei um negócio lá, fiz lá, mas Deus sabe nada. Está errado, está certo. Poder é viver direito, e viver direito é viver numa vida de adoração. E quem vive direito numa vida de adoração, vive no poder de Deus. O contrário disso é barulho. O poder de Deus é viver amando a Deus, lutando para amar a Deus acima de tudo, e lutando para amar o próximo como a nós mesmos. Isso é poder. Agora, é claro que isso depende de você, de mim, porque o Espírito já veio. Após a ressurreição, eles esperaram aparições, o Espírito foi derramado. E hoje ninguém precisa mais ir para Jerusalém no cenáculo para esperar lá uma unção especial de Deus. Não. Aleluia, sim, por isso. O Espírito está disponível, o poder está disponível. Agora escreva isso no teu coração: o poder é insubstituível. Você não pode colocar nada no lugar achando que vai cobrir a presença do Espírito Santo na tua e na minha vida. Ou é o Espírito de Deus em nós, ou não tem outro para preencher. Não tem outra entidade de Deus para entrar na minha vida e na sua. É o poder, é a força que produz algo com grande efeito. Por isso que Paulo, quando ora pela igreja de Éfeso, ele diz assim no capítulo 3: por esta razão eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, ouça isso, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo, a finalidade do poder, o para quê? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Em outras palavras, pelo poder dele, Cristo em nós. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Aleluia. Mas às vezes a comunicação não está bem, não é, irmãos e irmãs? Às vezes o poder está distante.
E se o poder está distante de você, está sentindo frieza, insensibilidade, aqueles papinhos, sabe? Ai, estou sem vontade de orar. Já passou por isso? Já, muitas vezes. A oração vai diminuindo o tamanho, ela ficando cada vez mais, tu sabes. Tu sabes, é claro que ele sabe de tudo. Se esse é o caso, você também precisa do poder, é o que nos diz Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está com fraqueza na oração, a oração está fraquinha. Poder, peça para Ele. Espírito, toma meus lábios, minha palavra, o meu verbo, fala através de mim, comigo mesmos. Espírito, tu que podes fazer isso, e Ele fará. Se você estiver faltando esperança, eu reparo que a vida às vezes no exterior mina a esperança das pessoas, porque as expectativas são uma, às vezes a realidade é outra, a esperança vai caindo. Ou às vezes o que chamam de esperança frustrada, ela foi até o meio, não vai até mais, então vamos conviver com esse negócio. E a palavra de Deus diz também, Paulo aos Romanos capítulo 15, que o Deus da esperança os encha de toda alegria, paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder, sabe de quem? Do Espírito Santo, é o que Paulo diz. Irmãos e irmãs, nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, nós não estávamos em Jerusalém na ressurreição. Nós não estávamos entre os 500, nós não estávamos com Tiago, com Maria Madalena, com os discípulos, nem com Paulo. Nós não vimos, mas nós cremos. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos e nós cremos. De modo que nós podemos hoje chegar a Deus e dizer para Ele: Senhor, olha para mim uma vez mais. Senhor, olha para o meu coração, olha para a minha fraqueza, olha para a minha fraqueza no orar, para a minha falta de esperança, olha para tudo que está acontecendo no meu coração, e uma vez mais, me batiza com teu poder, não com barulho, mas com poder, batiza o meu ânimo. Me tira da animosidade, me tire da inércia, dê-me forças, porque o Senhor prometeu o poder para que eu fosse testemunha do que eu sei que é verdade, e não testemunha do que eu escuto alguém falar. Em nome de Jesus, só depende de você. Não depende de mim. Depende de mim para com a minha vida, mas na sua vida depende de você. Vamos ficar de pé e vamos clamar ao Senhor, porque o poder dele é disponível. Aleluia. Eu queria chamar o pessoal do louvor para correr aqui rapidinho. Nós vamos cantar uma música. Enquanto eu deixo essa pergunta para você falar com Deus: como anda a sua força, como anda a sua habilidade, como anda a sua capacidade de produzir grandes efeitos. O Senhor dos Exércitos está prontinho para te batizar com mais poder, para que você e eu possamos fazer grandes coisas, não por nós, mas pelo seu poder. Vamos cantar essa canção e depois vamos orar juntos. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.